Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. Fiquei um tempinho ausente, porque como eu falei pra vocês, eu tava redecorando o quarto, né? Fazendo uma pintura, mudando algumas coisas de lugar. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, tem um quadrinho novo agora, com aquelas latinhas de Coca-Cola do filme Vingadores Ultimato. Mudei algumas coisas, mas agora estamos voltando com as atividades normais do canal para comentar a convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira, feita pelo técnico Tite para os últimos jogos da seleção no ano de 2021. Uma lista bem diferenciada, até porque só tem um jogador de clube brasileiro convocado. O Tite tentou não prejudicar muito as equipes que brigam por título aqui no Campeonato Brasileiro. E a gente vai comentar um pouquinho dessa lista. Tivemos alguns retornos que são importantes de serem comentados. E aí a gente vai passar, como a gente sempre faz, posição por posição, nome por nome, e vamos fazer a nossa análise da seleção brasileira para os próximos compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Brasil que está praticamente classificado, né? O Brasil que vai enfrentar Colômbia e Argentina nos dias 11 e 16 de novembro, aqui pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então vamos começar com os goleiros. Os goleiros, a única mudança que a gente teve foi a saída, né, a troca do Everton do Palmeiras pelo Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio. Né? O Grêmio que tem dois goleiros jovens excelentes, né? O Breno e o Gabriel Chapecó. Acho que é até uma convocação justa pelo que ele vinha tentando fazer no Grêmio, né? O goleiro não é um problema pro vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Acho que tanto o Breno quanto o Chapecó, caso o Grêmio venha mesmo a confirmar o rebaixamento, tem potencial de serem negociados com clubes da Série A ou até mesmo clubes de fora. São dois excelentes goleiros e acho que a convocação do Chapecó como um terceiro goleiro para ganhar um pouco mais de experiência de rodagem na seleção principal é justa. Os outros dois goleiros, Alisson e Ederson, dois dos melhores goleiros do mundo. O Alisson e o Ederson muito bem lá na Premier League, no Liverpool e no Manchester City, então não tem muito o que trocar, né? E visto pela falta de goleiros que a gente tem fora do território nacional com grandes possibilidades de seleção. A gente já teve o Neto, mas o Neto acho que faz muito tempo que não joga em alto nível, né? Ele era titular lá no Valência, mas aí acabou indo para o Barcelona ser reserva do Ter Stegen, então perdeu muito espaço. Com o Everton e o Diego Alves e o Everson, né, disputando ali no Campeonato Brasileiro, assim como o Cleiton comprometido com o Red Bull Bragantino na Sul-Americana e também nessa reta final do Campeonato Brasileiro brigando ali por G4. O Cleiton também acabou não sendo convocado e para mim uma convocação justíssima do Gabriel Chapecó, que foi muito bem ao longo do ano, né, desse conturbado ano do Grêmio, ele e o Breno, com certeza os destaques junto com o Wanderson, que é o lateral direito. Nas laterais tivemos o Danilo, o Emerson Royal, o Alexandro e o Renan Lodge. O Renan Lodge voltando na ausência do Guilherme Arana, né, que vai disputar, tá disputando o título com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Então, o retorno do Renan Lodge é a única mudança nas laterais. E eu gosto muito do Renan Lodge. Eu acho que, por exemplo, o Danilo é um lateral um pouco mais defensivo, assim como o Alexandre. Então, para o esquema que o Tite vinha tentando fazer com um dos laterais virando um terceiro zagueiro, mais ou menos o que o Guardiola faz ali no Manchester City, às vezes, com o Kyle Walker e liberando o lateral esquerdo, a dupla de laterais esquerdos que eu levaria na seleção com certeza seria o Arana e o Renan Lodge. Mas o Renan Lodge perdeu muito espaço depois da falha dele na final da Copa América, né? Então vai ser muito interessante ver como o Renan Lodge vai acabar voltando para a seleção, ele que está jogando muito bem também no Atlético de Madrid. O Emerson Royal, eu espero que ele tenha mais oportunidades, né? A gente viu um pouco do Emerson na seleção na última data FIFA e ele foi bem até. Eu gosto do futebol do Emerson Royal, né? Acompanhava ele no Real Betis, né? Ele não teve muito tempo no Barcelona, já foi direto para o Tottenham. Então, fico curioso, mas acredito que o Danilo vai ser o escolhido como titular do Tite, até por essa questão de linha de três que ele vem utilizando.
Na zaga não mudou praticamente nada, né? O Militão do Real Madrid, Veríssimo do Benfica, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. É aquela zaga padrão, Thiago Silva dando um pouco mais de experiência, o Marquinhos sendo o melhor zagueiro brasileiro, um dos melhores do mundo, o Militão em ascensão no Real Madrid e o Veríssimo também jogando muito bem no Benfica. Então os zagueiros se mantêm da última convocação para cá. No meio-campo, a gente teve um retorno importante, né? Tivemos aí a convocação do Casemiro, do Fabinho, do Fred do Manchester United, o Gerson voltando também do Olympique de Marseille, Lucas Paquetá do Lyon e o Felipe Coutinho voltando depois de voltar a ser titular no Barcelona e vir fazendo bons jogos, né, no Barcelona. O último jogo dele não foi tão bom contra o Rayo Vallecano, mas eu e os meus amigos, a gente conversou há um tempo atrás se o Coutinho tinha a possibilidade de voltar para a seleção. Eu, pessoalmente, disse que eu não traria o Coutinho de volta, mas por essa situação um pouco mais específica de não desfalcar as equipes do Brasil, acho que o Coutinho é uma boa opção. Claro, eu poderia trazer outros meias que vem jogando um futebol um pouco mais acima do Felipe Coutinho nos últimos anos, mas o Coutinho já é um nome de confiança do Tite e você precisa de alguém para fazer a função de meia armador na ausência, por exemplo, do Paquetá, caso ele não venha a jogar nessa posição. O Fred, volto a dizer, eu não gosto tanto do Fred, compreendo a convocação dele, claro, mas eu, por exemplo, levaria o Bruno Guimarães para o lugar, mas aí é uma opção do próprio Tite, dá para entender. Eu não gosto nada do Fred, mil vezes o Bruno Guimarães ao Fred, mas já é algo que eu tô aprendendo a relevar. E contra o Uruguai também o Fred fez um bom trabalho, fez um bom jogo, fez um excelente jogo, aliás, e vem fazendo bons jogos no Manchester United também, ali na posição de meio-campista central, de um segundo volante. Então eu tô ansioso para ver como o Fred vai se encaixar nesse meio-campo depois dessa boa fase que ele teve no último jogo da seleção até recentemente. Claro que a derrota contra o Liverpool a gente precisa relevar porque ninguém do Manchester United basicamente foi bem. Mas seguimos com o Gerson, né, voltando. Eu gosto muito do Gerson, acho que ele tem que ter espaço, um espaço maior na seleção, né? Claro que no Olympique já não é o mesmo Gerson do Flamengo, por características diferentes das equipes e dos campeonatos, mas acredito que o Gerson tem potencial de ser o titular dessa seleção, com o Paquetá e o Casemiro completando ali o meio campo, isso na ausência do Bruno Guimarães, que, como eu já disse várias vezes no canal e nesse vídeo, seria com certeza o meu titular como segundo volante. No ataque nós tivemos o Antony, o retorno do Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar e Rafinha. O Antony e o Rafinha são dois casos que eu gosto muito de comentar, porque eles vêm numa crescente muito boa. Por mais que o Leeds não seja um time dos gigantes da Inglaterra, né, do que a gente chama de Big Six, que engloba os dois times de Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Então, por mais que o Leeds esteja fora desse Big Six, o Rafinha vem fazendo uma boa Premier League e mudou o patamar da seleção nos jogos que entrou e no jogo que fez de titular contra o Uruguai, por exemplo. Então o Rafinha para mim já é uma figura carimbada e merece sim ser titular da seleção. Com o Antony vindo da reserva, o Antony que vem destruindo no Ajax, tanto no campeonato holandês quanto na Champions League, e também foi muito bem na última convocação da seleção, né, na última data FIFA. Então o Antony vai cavando o seu lugar entre os selecionáveis, né, entre os caras que podem ir para a Copa do Mundo. Roberto Firmino e Gabriel Jesus sempre contestados. Não gosto muito da presença dos dois, né? Mas acredito que no caso de ausência, por exemplo, do Gabigol, o Gabriel Jesus e o Firmino acabam ganhando espaço, obviamente. Acredito que com a presença, por exemplo, do Matheus Cunha, poderia ser usado o Richarlison, por exemplo, na vaga do Jesus, e o Vinícius Júnior um pouco no lugar do Firmino, né? Acho que faltou um ponto esquerda para ser meio que o reserva do Neymar, né? Caso o Neymar venha a sentir alguma coisa durante os jogos. Não acho que o Matheus Cunha
seja o cara para fazer essa função, muito menos o Firmino ou até mesmo, Deus me livre, botar o Gabriel Jesus na direita e passar o Antony ou o Rafinha para a esquerda. Acho que isso é loucura. Eu, por exemplo, levaria, como eu citei, o Richarlison, que é um cara que é muito comprometido com a seleção e muito bom jogador, e também levaria o Vinícius Júnior, que tá deitando e rolando lá no Real Madrid. Acho que são essas, né, as mudanças que eu faria, né? Isso considerando, é claro, que não os jogadores que estão disputando alguma coisa aqui ainda no Brasil não foram convocados. Acho que Richarlison, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior mereciam mais espaço. E aí é claro que a gente entraria com os jogadores do Brasil, falando do Everton, do Guilherme Arana, do Gabigol, do Everton Ribeiro, esses jogadores que já são figuras carimbadas nas convocações do Tite. Mas quero saber de vocês o que vocês acharam dessa convocação da seleção brasileira, considerando apenas o Gabriel Chapecó do Grêmio como jogador representando o Campeonato Brasileiro nessa convocação, e quero saber de vocês se vocês acham que o Brasil vai ganhar, né, esses dois jogos, Colômbia e Argentina, na data FIFA. O Brasil que está praticamente já garantido na Copa do Mundo do Catar. Como o Galvão Bueno bem disse contra o Uruguai, raramente o quarto colocado faz mais de 28 pontos. Então o Brasil já com mais de 30 pontos, acho que temos 31, se eu não estou enganado. Então, com 31 pontos, nunca uma equipe da América do Sul ficou de fora da Copa do Mundo. Então, o Brasil praticamente confirmado, e vamos começar esse segundo turno das eliminatórias com os testes finais para a Copa do Mundo do Catar. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Deixe o seu comentário, quero ouvir muito vocês sobre essa convocação da seleção. É um tema muito legal para a gente discutir aqui. Sempre tem aquele cara que ficou de fora, mas que ninguém lembra, ou que todo mundo lembra. Então eu quero ouvir de vocês quem que ficou faltando nessa seleção. Vamos tentar fazer esse exercício de não lembrar jogadores aqui do território nacional, né? Pegar mais esses caras que jogam na Europa. Quero ouvir vocês, então, comentários, como sempre, abertos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.